nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe fora e dentro de nós, peço que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só. Pessoal, um momentinho de atenção, por gentileza. Oi, Henrique, quem está no banheiro aí? É gente nova ou não? Não? Ah, tá. Bom, para quem está participando pela primeira vez da sessão, daqui a um tempo o efeito do chá vai começar, mais ou menos uns 40 minutos, 30, 40 minutos, depende da sensibilidade de cada um. Então, eu acho que vai... esqueci da caixa de som. Dá um dedinho. Tá ouvindo tudo aí? Então vai começar o efeito do chá e a gente pede para todo mundo ficar quietinho, sentado na sua cadeira, né? Durante a sessão pode dar algum desconforto, esse desconforto mental, pode dar desconforto estomacal, intestino também. Respiração. Respira com calma e devagar. Inspira, segura um pouquinho, solta. Inspira, segura um pouquinho, solta. Isso ajuda a controlar qualquer desconforto que você possa sentir, tá? Então essa é uma dica valiosa que a gente passa aí durante o processo. E também, pessoal, evitar não é para ficar andando aí pelos carros, ir para lá, ficar na grama, tá? A sessão é aqui dentro, todo mundo sentadinho aí, quietinho, tá? Vocês podem observar que tem uma caixa de som ali no fundo, tem duas aqui na frente, porque aqui é o lugar da sessão, tá? Então a gente forma uma egrégora mesmo aqui, uma energia aqui, e se você ficar andando, você fica desprotegido, tá? Então aqui é importante ficar, tá? Então, evitar sair. Outra coisa importante, desliguem os celulares, tá? Às vezes não toca, não faz chamada, mas toca alarme, alguma coisa que vocês deixaram aí, então é importante desligar o celular, tá? O que mais? Evitem conversar, tá? Por favor, durante a sessão, às vezes a gente aqui conversa alguma coisa, pergunta alguma coisa para o Gilberto e tal, mas porque a gente já está há um tempo nesse processo e às vezes a gente tem alguma dúvida no trabalho interno. Mas quem está vindo pela primeira vez, é importante ficar quietinho, mergulhar para dentro de si, procurar fechar o olho. O Gilberto vai trazer a prática, vai falar um pouco sobre o tema da sessão agora na abertura, depois ele vai trazer a prática. Então, não é obrigatório, pode fazer quem quiser, né? Mas é importante cada um viver o seu processo bem quietinho aí, cada um para dentro de si, tá? Outra coisa, caso vocês sintam necessidade de vomitar, mas assim, incontrolável, não vomita no banheiro, por favor. Não dá tempo de chegar, faz sujeira, e se fizer sujeira eu vou pedir para limpar antes de ir embora, porque é muito desagradável. Então, se sentir muita necessidade de vomitar, vai na grama, ali na terra, rapidinho, faz a sua limpeza e volta. Mas o adequado é que a gente procure evitar o vômito, né? A gente considera isso como uma distração. A saída da cadeira, ficar andando aí pelos carros, também é uma distração, né? E a gente veio ter essa experiência com o chá para a gente ter esse encontro com a gente, né? E poder fazer essa reconciliação, né? Que o Gilberto vai apresentar aqui para nós. Então é importante aproveitar esse momento mesmo com toda a atenção de vocês para dentro de si, tá ok? Essa é a ideia das sessões com o chá, tá bom? Então, eu vou passar aqui para o Gilberto. Boa meditação para todos e até depois. Pessoal, boa tarde. Tá legal aí? Vocês estão me escutando bem? Legal. Pessoal, então hoje a sessão tema reconciliação. Então,
precisamos nos reconciliar. É lógico que é uma proposta e vocês vão exercitar hoje, por isso que é a sessão instrutiva. A gente tem um momento de exercício coletivo, a gente forma uma energia de grupo, né, que a gente chama de egrégora, e nós fazemos essa reconciliação. Então, quando eu estava pesquisando sobre essa sessão instrutiva, eu percebi que a gente precisa fazer uma reconciliação com o nosso Pai Divino. Mas quem que é o representante físico? A gente precisa de um representante para a gente poder interagir, né, olho no olho, assim, aquela pessoa que a gente sabe que é real. Porque a gente sabe que existe um Pai Divino, mas parece que ele não está ali na nossa frente. Mas o nosso Pai físico está. Então, é claro que aqueles que ainda têm o Pai físico, né, que já não faleceu. Né? Mas a sensação que eu tive quando eu estava fazendo essa pesquisa é que é muito importante fazer essa reconciliação por uma espécie de espelhamento. Então, a reconciliação é feita com o nosso Pai Divino, olhando para o nosso Pai físico. Então, quando a gente for fazer o exercício, quem que vocês vão estar vendo ali? Porque vai ter uma hora do abraço, tá? Vai ter uma hora do abraço. O abraço é uma coisa muito importante, né? Muito importante, porque quando a gente abraça, é como se o coração de uma pessoa tocasse o coração da outra pessoa. Né? E isso é um negócio muito importante, porque o coração é a sede do nosso íntimo. Então é como se o nosso íntimo tocasse o íntimo da outra pessoa. Então, abraços são coisas importantes. Tá? Então, nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos fazer um exercício, ele é bem simples, tá? É rapidinho, assim, coisa de uns 10 minutos mais ou menos. Ele não atrapalha assim, a sessão para quem está chegando aqui na primeira vez, não é uma coisa que é demorada, tá? 10, 15 minutos mais ou menos. Mas ele dá um ganho. A gente tem percebido que o exercício dá um ganho para a sessão. Aumenta o nível da sessão e a gente consegue como que surfar uma onda. Né? Porque a sessão tudo é vibração. Então nós vamos fazer isso com o nosso Pai divino e humano. E vamos fazer também com a nossa Mãe divina e humana. Tá? Então quando nós estivermos ali para dar um abraço na nossa Mãe divina, é a nossa Mãe humana que a gente vai estar visualizando. Então é um exercício de reconciliação. Não sei se vocês observaram, lá na divulgação eu coloquei 2 alianças entrelaçadas. Então essas alianças representam o casamento da nossa alma. A nossa alma humana com a nossa alma divina. Então esse casamento precisa acontecer dentro de nós. E para que ele aconteça, é muito importante essa reconciliação com o nosso pai e mãe. Muito importante. Porque a mãe divina, né, que é a representante, a mãe física, mas a mãe divina é a nossa intercessora. É com ela que a gente fala para a informação chegar ao pai. A gente não fala diretamente com o pai, a não ser que a gente esteja na vez de conversar com ele. Porque pode acontecer também. Mas até lá, é ela que faz esse bate-bola. Ela que leva a informação e traz a informação. Por isso, um dos aspectos da Mãe Divina é elemental intercessor. Lembra que eu falei para vocês que tudo é elemental? Então, a Mãe Divina também é um elemental intercessor. Ele intercede por nós. Pega a informação aqui do 3D, leva para o 4D, para o 5D, para o 6D, até chegar lá no 9D, que é a última. Então, esse elemental intercessor, que é a Mãe Divina, faz esse processo de levar a informação e trazer a informação para nós. Até que um dia, quando a gente está pronto, ela nos entrega para o Pai. Quando a gente está prontinho, ela entrega assim, ó, está aqui, está pronto. E daí ela realmente sai de cena e o Pai assume. Então o Pai é essa autoridade. Então vocês vão poder perceber essa vibração logo depois do exercício. Tem um sino, né, para aqueles que estão chegando a primeira vez, daqui a uns 40 minutos tem um sino. A gente faz o exercício. Logo depois do exercício, a expectativa é que essa vibração chegue para nós. Essa alta vibração. Algo parecido com o que a gente conseguiu na última sessão. Né? Uns 33 minutos lá de alta vibração. Aí, nesse momento, todos nós vamos estar em estado de graça. Essa é a hora de fazer os seus pedidos mais importantes. Aquela coisa que está mais te incomodando, aquela coisa que você tem mais dificuldade, é a entrega. São as músicas que vêm logo depois do exercício, que é o ponto mais alto da sessão.
Lembrando que a sessão ela tem como se fosse num gráfico, né? Uma curva assim, né? Certo? Então ela tem um ponto mais alto. E o ponto mais alto para nós, dentro do estudo que nós estamos fazendo, é logo depois do exercício. Nessas músicas que vêm logo depois do exercício. Então vocês podem aproveitar esse momento para fazer justamente esses pedidos mais importantes, assim, né? E se tiver alguma outras reconciliações que vocês precisam fazer, aquela vai ser a hora. Tá? E a reconciliação com uma pessoa. Então nós temos pai físico, pai divino, na sequência, né? Mãe física, mãe divina, e vocês vão escolher uma pessoa. Pessoa mesmo, tá? Porque até me perguntaram se podia ser profissão. Não, hoje é pessoa. Então, eu quero me reconciliar com tal pessoa. Essa pessoa, evidentemente, não vai ser o pai e a mãe, porque a gente já fez. Mas vai ser uma pessoa, assim, de grande importância na sua vida. É possível que seja, às vezes pode ser um chefe, né, que pisa no nosso pé. Né? De repente pode ser a própria esposa, de repente pode ser, né, o próprio marido, de repente pode ser um irmão. Né? É aquela pessoa que você sente que é a hora dela. Tá? Então nós vamos ter essas 3 reconciliações hoje. O exercício é dessa forma. Pai, mãe, né? Pai humano, pai divino. Mãe humana, mãe divina. E mais uma pessoa, a escolha de vocês. Então a sessão ela vai transcorrer assim, mais ou menos agora uns 40 minutos de música. Nesses 40 minutos de música vocês vão entrar nessa frequência da reconciliação. Pode ser que tenha alguma coisa impedindo essa reconciliação. Então vocês vão ter esses 40 minutos para limpar esse caminho. É mais ou menos assim mesmo. A gente precisa limpar isso, deixar o nosso coração limpinho para que a reconciliação aconteça. E também vão ter um tempo para escolher essa pessoa. Então vocês vão poder escolher uma pessoa para fazer essa reconciliação. Lembrando que os exercícios que a gente propõe aqui são livres. Se você sentir que naquele momento não quer fazer, não tem problema nenhum, pode ficar na sua experiência, está tranquilo. Mas se vocês quiserem fazer, o exercício dá um ganho. Isso a gente tem observado. Tá? O exercício dá um ganho, coloca a sessão numa outra frequência e faz com que a gente aproveite melhor a frequência da sessão. Tá bom? Nós vamos utilizar 3 recursos que são fantásticos. O recurso do Eu Sou, o recurso da Chama Trina, né? E o recurso do Ho Oponopono. Então nós temos aí, normalmente a gente combina, né, o recurso da Chama Trina com o Eu Sou. Então Eu Sou a Chama Trina. Mas é muito importante entender esse recurso do Eu Sou. Se vocês quiserem maiores detalhes, tem um artigo que eu escrevi que se chama Eu Sou. Tá? Então esse recurso do Eu Sou é um recurso de conexão. Então, quando eu falo, eu sou o que eu sou, que tipo de conexão eu fiz? Fiz comigo mesmo. Certo? Então, me conectei. Por isso que os nossos exercícios, muitas vezes a gente começa, eu sou o que eu sou, porque eu estou me conectando comigo mesmo. Aí eu falo, eu sou a Chama Trina. Me conectei com a Chama Trina. A Chama Trina é uma chama que existe aqui no nosso coração. Muito importante. Ela é a nossa chama primordial. Um exercício muito bom de vocês fazerem em casa é eu sou a Chama Trina, fazendo ela expandir para todo o corpo. São exercícios excelentes. Inclusive, esse exercício cura até insônia. Tem pessoas que reclamam que não dormem direito. Esse exercício é excelente. Tá? Se começou a fazer esse exercício e inundou o seu corpo com Chama Trina, 5 minutos você dorme. Tá? É espetacular. Bom, pessoal, a gente vai deixar as perguntas para o final. Eu estou percebendo que a borracheira já está começando a chegar, bem de levinho, né? Eu percebi que o chá está bem concentrado também. Ali deu uma fervida, né, nele. Deu uma fervida, está mais consistente assim, né? Então é possível que dê uma experiência bem legal, até com uma quantidade menor de chá. Tá bom? Então, daqui mais ou menos uns 40 minutos, eu vou chamar vocês para a gente fazer esse exercício. Aqueles que quiserem. Não tem necessidade de levantar, nem ajoelhar, nada. O exercício a gente vai fazer sentadinho mesmo. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Pessoal, então chegou a hora do nosso exercício. Aqueles que quiserem fazer,
As meninas estão entregando a folhinha. A gente vai já começar daqui a pouquinho, tá? Vocês conseguem ler? É que a orientação que eu recebi para a gente fazer todos juntos, tá? Eu sei que a frequência está alta, né? Se vocês conseguirem ler, podemos fazer todos juntos. Tem alguém no banheiro aí? Sim. Tem? Vamos esperar um pouquinho então. Ó, então, só para a gente organizar como é que vai ser, tá? Na parte da frente aí da folha tem um ensinamento de Samael Aun Weor sobre o santo afirmar, o santo negar e o santo conciliar. Nós vamos fazer também, tá bom? E depois, no verso da folha, nós temos ali a reconciliação com o Pai físico, o Pai divino, a Mãe física, a Mãe divina, depois com uma pessoa, a nossa escolha, tá? E depois a gente faz a conclusão com eu sou o que eu sou ao fenômeno, tá bom? Essa é a sequência, tá? Tá tudo bem? Podemos fazer? Então, ó, essa oração que está na parte da frente começa ali, ó, fonte divinos regozijos. Vamos fazer todos juntos, tá bom? Então, começando. Fonte de divinos regozijos. Dirigi a nós vossas ações, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, transubstanciados em mim, para meu ser, santo Deus, santo firme, santo imortal, tende piedade de nós. Sinto essas palavras então entrando em vocês. Vamos aguardar. Ó, então veio uma orientação de fazer 3 vezes, tá bom? Então faça com que essas palavras penetrem bem dentro de vocês. Elas vão nos ajudar aqui no que vem depois. Vamos fazer de novo, tá? Começando. Fonte de divinos regozijos. Dirigi a nós vossas ações, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, transubstanciados em mim, para meu ser, santo Deus, santo firme, santo imortal, tende piedade de nós. Faça com que essas palavras então entrem dentro de vocês. Sinta essas palavras. Ok, vamos fazer então pela terceira vez. Começando. Fonte de divinos regozijos. Dirigi a nós vossas ações, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, transubstanciados em mim, para meu ser, santo Deus, santo firme, santo imortal, tende piedade de nós. Que essas palavras então entrem bem dentro de nós, ativando o nosso íntimo, aquele que é firme dentro de nós. Muito bem, podemos virar a folha então. Nós vamos fazer sentados mesmo, tá? Exercício. Ok. Tá tudo bem aí? Podemos seguir? Tá. Então, nós vamos fazer todos juntos também essa parte. Vamos dar uma conferida aqui. Ainda confirma que é todos nós juntos, tá bom? Podemos começar? Então vamos lá então. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou a reconciliação com meu Pai físico e divino. Eu sou a chama trina em meu coração,
produzindo esta reconciliação. Eu sou o que eu sou. Sinta essas palavras chegando até o seu coração. Respira fundo. Podemos seguir agora. Te amo. Te perdoo. Sinto muito. Sou grato. Te amo. Te perdoo. Sinto muito. Sou grato. Te amo. Te perdoo. Sinto muito. Sou grato. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Nesse momento, visualizem o Pai físico se aproximando de vocês e ele também vai representar o Pai divino. Abram os braços e dê um abraço nele. Pode fazer fisicamente, tá? Muito bem, nós já temos aí a condições de passar para a próxima parte do exercício. Está tudo bem com vocês? Tá? Podemos começar? Então, começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou a reconciliação com minha mãe física e divina. Eu sou a chama trina em meu coração, produzindo esta reconciliação. Eu sou o que eu sou. Sinta essas palavras penetrando dentro de você. Muito bem. Podemos seguir? Então vamos lá, continuando. Te amo. Te perdoo. Sinto muito. Sou grato. Te amo. Te perdoo. Sinto muito. Sou grato. Te amo. Te perdoo. Sinto muito. Sou grato. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Abra os braços. Imagine a sua mãe física agora se aproximando. E dê um bom abraço nela. Ela é a representante nesse momento na sua visualização da sua mãe divina.
Bom, nós podemos seguir, tá? Então agora vocês vão escolher uma pessoa para fazer essa reconciliação. Não sendo o pai físico e não sendo a mãe física, tá tudo bem, tá? Que essa nós já fizemos. E não sendo vocês também, tá? Uma pessoa, tá bom? Um minutinho para vocês escolherem então essa pessoa. Bom, então vamos lá. Escolheram? Podemos começar? Então nós vamos fazer assim, ó, nós vamos falar a parte que está em caixa alta ali, vamos falar todos juntos. Aonde tem o nome da pessoa, a gente fala bem baixinho, tá bom? Aí o vizinho não precisa saber o nome da pessoa, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Começando então. Eu sou o que eu sou. Eu sou a reconciliação com... Você fala o nome da pessoa. Seguindo então. Eu sou a chama trina em meu coração, produzindo esta reconciliação. Eu sou o que eu sou. Aguarde um instante. Essas palavras fazerem o efeito dentro de você. Ok, podemos seguir. Seguindo então. Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Abra os braços e sinta o abraço dessa pessoa agora. Muito bem, podemos concluir? Já sentiram, né? Aí no coração de vocês, essa presença. Agora vamos todos juntos fazer a conclusão, tá logo abaixo. Aqui, ó. Podemos começar? Então vamos lá. Eu sou o que eu sou. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou a unidade. Eu sou o que eu sou. Muito bem, o exercício está concluído. Deu certo? Ótimo. Que bom que deu certo. Pessoal, então agora segue a sessão, tá? E mantenham essa frequência do eu sou o que eu sou. Tá se ligando, né?
Nossa, que sessão linda. Ainda bem que eu não perdi. Quem vê acredita, né, que eu ia perder. O Ítalo acho que o Ítalo pensava assim, ai, deixa ela fazer esse draminha. Até parece. Ela tava deitada, ela falou, duvido, amor, você não vai, para de escola. Não, eu só vou lá então um pouquinho, depois eu desço. Vocês vão ficar aí atrás de mim agora? Você acha que é melhor vocês mudar de lugar, não é? A gente fica aqui. Então, eu vou começar do começo. Gente, obrigada pela participação. Foi uma sessão incrível, muito, muito mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo que veio e parabenizar o casal ali que casou hoje, a Isabela e o Maurício. Parabéns. Mais um pra conta do Ayacer, hein? Ó. Né? Também quero agradecer. Não, vocês é por último. Quero agradecer a participação dessa menina que tá me olhando com essa cara aqui. Quero dizer, você vai falar eu aqui? Obrigada por ter vindo. Eu esperei muito por esse momento. Acho que mais que o Gilberto. Porque eu sou ansiosa, ele não. Então acho que é por isso que ele nem esperava. Eu esperava. Vixe, esperei. Esperei sem cansar. E aí ela veio. Não tem a hora de ver ela ali do lado do marido dela aqui na sessão, né, gente? Tão gostoso, nós tudo aqui. Ela só sabe em churrasco. Carninha, ela primeira. Agora, sessão, ela fala, eu não. Falei, essa mulher vai vir beber chá, graças a Maria. A Maria captou certinho. Ela vai comer a cebola hoje. Esses dias eu e o Ítalo deitados assim, nós dois de cabeça juntinhos assim, e de repente eu comecei a rir sozinha. Ele virou pra mim e falou, o que você tá rindo? Eu falei, ai, eu tô imaginando uma coisa. A Elisângela bebendo chá e eu tendo que morder uma cebola. Ai, gente. Bom, pessoal, e esse casal maravilhoso, Sandy e Diego, que estão indo embora. E eu quero me despedir de vocês já, porque eu já me despedi, na verdade, mas aqui é oficial, né? Quero agradecer vocês estarem aqui todo esse tempo com a gente, contribuindo para o nosso trabalho acontecer, para tudo isso chegar onde chegou. E todas as histórias que a gente viveu, de tudo que a gente já experimentou junto, todos os aprendizados que tivemos, todas as partilhas que tivemos. Muito obrigada por vocês terem chegado até nós e feito parte de tudo isso. Embora pareça que eu tenha te ajudado a amadurecer, eu também tenho uma admiração incrível por você, pelo seu papel, o papel que você cumpre na sua própria vida, com o Diego. Acho lindo isso, aprendo muito com você. E acho que mais do que você aprende comigo nessa parte. Mas é isso, eu quero agradecer, de verdade, de todo o meu coração. E eu preciso dar um abraço a vocês agora. Eu não tinha visto. Nem eu. Agora eu quero falar um pouquinho sobre
reforçar sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui, que em janeiro de 2024 vai ter um jejum coletivo, jejum consciente coletivo, e a gente está procurando adequar o espaço para receber essas pessoas para virem fazer o jejum, para a sua própria transformação, né? Então, eu continuo com o pedido de ajuda, seja financeira, seja abraçal. Até o Gilberto me pediu, né, sobre a gente fazer um mutirão para melhorar o espaço, para a gente tirar esses canos que estão aí. Então, já se preparem aí dentro de vocês, que eu vou convidar para o mutirão em breve, né? Um mutirão, o máximo de gente que puder vir seria bom, que a gente tenha um telhado para melhorar, para tirar as goteiras, né? O pessoal vai montar as barracas aqui, então não dá para ter goteira. E também melhorar essa poluição visual aí, né? Então, fica esse pedido de ajuda, de colaboração. Quem puder, quiser participar, quiser entender sobre o jejum, quiser fazer inscrição, se cabe mais gente. Tem uma lista de espera, as vagas foram preenchidas, mas sempre tem gente desistindo, então tem a lista de espera para quem quiser fazer esse trabalho. É um trabalho incrível, de transformação mesmo, de alinhamento dos corpos, de cura, de melhora interna, enfim. Então, eu vou falar meio rápido sobre isso, porque eu quero falar uma outra coisa, que é sobre o meu próprio processo. Eu vou me ausentar dos trabalhos, das sessões com a Ayahuasca. Eu preciso me ausentar porque eu já estou bebendo chá há 16, 17 anos, mais ou menos, e eu cheguei num ponto assim que eu até me lembro um dia que eu olhei para um dirigente de sessão e falei para ele, né, que sempre no final da sessão ele falava de amor e não sei o que e tal, e eu conheci um pouquinho da vida dele, não era todo aquele amor, né? E aí eu disse para ele que falar de amor no efeito do chá é muito fácil. É muito fácil, porque o chá ajuda mesmo. A gente fica sereno, assim, o corpo relaxa, até as dores acalmam, tudo, né? Mas a gente sustentar essa coisa lá no dia a dia é muito difícil. É um grande trabalho, né? E agora chegou a hora de eu me ausentar e procurar sustentar isso que eu alcanço aqui, né? Porque cada vez que eu dirijo sessão, cada vez que eu converso com as pessoas sobre isso, passo uma orientação, alguém que sempre pede um socorro para mim, eu me sinto realizada, eu me sinto energizada, eu me sinto muito bem. Eu já questionei isso várias vezes, por que aqui eu estou sentindo bem e lá né, eu estou mal, estou chateado, estou pesado, tá, né? Mas é por conta dessa energia, essa fala, esse realizar interno, né? De poder contribuir com tudo isso. Quando o Gilberto abriu o jejum e eu pude fazer pela primeira vez, quando eu tive o primeiro espaço nosso, o meu maior sonho era ter um lugar para as pessoas fazerem o jejum. Porque o jejum o chá é fantástico, mas o jejum é transcendental, assim. E aí as coisas foram surgindo, foram acontecendo, e agora a gente está tendo isso, né? Podendo contribuir para esse trabalho acontecer. E eu preciso cuidar do meu corpo físico, né? Como dá para ver pelo meu rosto, meu corpo não está saudável, eu não estou totalmente saudável, preciso me cuidar. Tenho algumas transformações para realizar em mim, de forma definitiva, né? Todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui e todo o trabalho que eu venho fazendo há todos esses anos, eu sempre sentia lá no começo que as coisas eram bem superficiais. Eu até comentei uma vez com o Gilberto, falei, poxa, Gilberto, eu estou ali fazendo a eliminação do ego e estou ali fazendo chama violeta, mas parece que não morre, não acontece,
acabei de fazer uma renúncia ali de uma vaidade, de um, sei lá, qualquer sentimento denso, daqui a pouco eu tô com ele de novo, né? E aí o Gilberto, no começo, ia me explicando que era assim mesmo, que é como a gente ir tirando casquinha de cebola, cebola, viu? Casquinha de cebola. Vê que cebola não é um negócio bom. É hoje que você vai falar. Então ele Você liga a cebola. dói menos, né? Então eu tinha que ir tirando. Ai, eu treinei isso, hein? Eu tinha que ir tirando casquinha por casquinha por casquinha, né? E então essa morte, ela iria acontecer em algum momento. E aqui na sessão hoje, você confirma se eu estiver equivocado, eu vi que eu sou literalmente uma lagarta que vai entrar no casulo e vai se formar um casulo. E aí depois então vai haver, né, o nascimento da borboleta. Eu vi isso durante o meu processo aqui, né? E eu sinto que o que vai voltar de mim depois desse movimento vai ser uma outra pessoa, que nem eu mesma conheço, né? Mas eu sinto que vai ser bem diferente. E aí, com isso, com essa minha saída, é temporário, né? Mas com essa minha saída, eu vou passar a... Tá fingindo que não é com ele. O quê? Tá fingindo que não é com ele. Tá fingindo que não é com ele. Ela não fala pra mim, igual você vai dirigir a sessão. Falei, Então, é que... Vai que ele fala que não, né? Então eu falo perto de testemunha. É nada, porque toda vez que eu sinto é a hora que eu tô no meio de todo mundo, que eu tô conversando, que eu falo, não, é com ele mesmo a história, né? Porque foi, na verdade, foi ele que começou tudo isso, essa história toda. Foi tudo da cabeça dele, não foi da minha. Eu vou falar assim, ó, você tem certeza? É igual a mãe divina, né? Você tem certeza? Mas eu sinto que é a partir daí que o trabalho realmente vai funcionar, né? Porque eu, como a companheira dele, vou auxiliar no trabalho, né? E vou auxiliar ele e as pessoas, né? Como eu já auxilio naturalmente, né? Tô equivocada, Gilberto? Não? Tá encaixando aí? Então eu vou auxiliar, né? Que é o que eu faço de melhor nessa vida, gente. É o que eu faço de melhor nessa vida, é auxiliar. E então o Ítalo vai passar a servir o chá. Por enquanto, como eu vou fazer esse resguardo, que vai ser bem importante para mim, a Maria vai acompanhar ele, vai ajudar, porque como ele é homem, às vezes uma mulher tá lá dentro do banheiro passando mal, não dá para ele entrar lá, né, gente? Isso dá problema. Então tem que ter uma mulher acompanhando, fazendo esse processo, né? E aí a Maria... Tô falando assim, mas ela já se propôs, tá? Ela falou pra mim, não, ó, você precisa dar umas férias aí. Só que ela falou 15 dias, ela não sabia que era alguns meses. Eu vou contar aquele dia que a menina tava com dor, né? Ela falou, Maria, vem pra cá, não sei o que. Então, eu falei, Maria, você pode, né? Sair catando cavaco. A Maria me socorre, gente, nos maiores apuros da minha vida. Maria, Heloíse, Ana Maria, quem não me socorre, né? Quem não socorreu em Ainda algum bem. momento? Diego, Sandy, André. Ainda bem que eu tenho essa turma. Eu socorri primeiro, agora eu sou socorrida. Férias há um tempo atrás, né? Não, mas eu nunca entendi que ela tivesse morrido, essa proposta. Nunca entendi isso. Tinha validade. Não foi falado que tinha validade, exatamente. A cara da Maria. Então é isso, pessoal, que vai acontecer, né? Tudo bem, amor? Tá pra ele, tá tudo bem. Segue o fluxo. É um fluxo mesmo. E, pelo menos dentro de mim tá indo, sendo bem natural, inclusive falando aqui no meio de todo mundo, assim. Sem conversar com ele lá quietinho, né? Nas intimidades primeiro. Bom, mas eu ainda vou seguir a Elisângela para os churrascos que tiverem por aí, eu tô dentro, tá? Eu só não vou estar aqui dirigindo sessão, mas churrasco é comigo mesmo. Tá bom? Nem só de jejum, viu? Olha só. Nem só de jejum vive o homem.
Agora vai inverter, então você vai vir beber chá e ela vai comentar. Só se ela comer cebola. Não, você viu? Não, e ela contou ali pra mim que ela sentou aqui na cadeira, ela nem tem uma borracheira tão... Eu vou contar. Eu sou fofoqueira. Ela falou que ela sentiu que ela tinha que cuidar da sessão. E ela não conseguia nem fechar o olho. Olha que simbólico isso. Não vale isso. Primeira coisa que você está me contando, você já não vai me contar mais nada. Credo. Ô, gente, é isso. Eu não vou me estender muito mais aqui, porque o Gilberto vai contar para nós essa história de reconciliação, tudo, né? Concluiu a sessão. Muito obrigada pela participação, pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Você quer falar? Ai, que lindo, claro! Isso, respira. Aqui, ó. Aqui. Respira. Ela vai. Deixa eu pegar o papel aqui. Ai, meu Deus, tô nervosa. Vem mais Tá legal. Vem mais pra cá, Olívia. Aí, perfeito. Dá nervosa, né? Tá. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer. Mas eu gostaria de agradecer especialmente a uma pessoa. E essa pessoa é o Diego. Eu agradeço, Diego, você por ser meu marido. Não é fácil. Mas você escolheu. E Cada um tem o que merece. eu gosto dessa frase. Cada um tem o que merece. E ó, o cobertorzinho. Tipo, ó. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ouvi muito disso contigo. Mas você só tem uma grande mulher porque você é um grande homem. E eu gostaria de repetir quando eu descobri aqui na sessão, no dia do seu aniversário, por que eu te amava. Detalhe, essa sessão no dia do aniversário dele, eu não queria vir. Mas eu vim contra a minha vontade, como eu sempre faço. Aí, eu descobri por que eu te amava. Porque você ama a sua mulher acima de tudo. E não precisa mais nada. É só isso. Gostaria de dizer que, na verdade, gostaria de te lembrar, porque você já sabe, que nós, juntos, a gente é uma grande fortaleza. E com você, eu quero parir a nova humanidade. Essa humanidade que a gente tem hoje precisa morrer pra finalmente nascer uma nova. E eu sinto que eu vim aqui pra isso. E com você, sempre com você. Eu já te contei, né? Mas eu vou contar isso em público. Gente, eu nem sei se pode fazer isso, Gilberto, mas eu fiz. Não, tipo assim, no astral, não sei o que eu fiz é certo, mas ó. Mas eu pedi para que o ser que eu sou e o ser que o Diego continuássemos casados por muito tempo, pela eternidade, porque eu me sinto inteira com ele. É você que me realiza. Eu me sinto inteira. Que bafo, né? Eu tenho a maior riqueza. Eu tenho a maior riqueza de todas, que é o nosso casamento.
eu descobri uma segunda riqueza também, depois dessa. Eu vou contar. É o amor da família. Mas é da família, mais do que sangue dessa existência, da família cósmica. E eu percebi que é uma riqueza que eu tenho direito. E é isso. E eu me sinto. Eu agora falar como eu me sinto, desde de muito tempo pra cá, bebendo chá, eu me sinto muito abençoada. Muito. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto muito. Muito, muito. E eu me sinto tão privilegiada por ter esse espaço, por ter o chá, por ter o acesso ao Gilberto, a Letícia, a Elisângela, todo o Ítalo, tudo, para ter acesso a vocês. O ser que vocês são. Eu fico, caraca, como eu sou rica. Nossa, eu sou muito rica. Eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo. E é isso que vocês causam dentro de mim. É uma abundância, um amor assim gigantesco. Que não importa, eu vou estar em Portugal, vou estar em qualquer lugar do mundo. Eu vou ter isso dentro de mim. E eu levo isso, eu carrego isso para onde eu for. Ai, gente, eu amo vocês. Eu só vou acrescentar para que vocês entenderam por que eu admiro, né? A parte que eu admiro. Ah, então tá bom. Ixi, mas o que eu vou falar agora? Fechar a conta e comer? Gente, posso pedir um negócio? Já tá exigindo. Já tá abusando. Ai, eu não posso terminar a sessão com um converseiro. Ai, o Gilberto fala, é muito bom a instrução, mas eu acho que podia trazer um pouquinho de música, assim, sabe? Uma festa. Mais música? Mais música? É música de festa. Pode ser na hora que a gente estiver comendo? Pode. Aí. É o pedido de Vocês merecem. Não, é pedido. esse pedido. Então, para quem não está entendendo, né, a Sandy e o Tiago, eles vão viajar, né? Porque assim, às vezes tem pessoa que não está entendendo, né? Você chegou aqui pela primeira vez, né? Não conhece, né? E eles vão viajar para Portugal e vão, passagem só de ida no momento, né? Então, vão ficar por lá. E assim, começando, né, com essa primeiro boa noite, né? Começando então com esse casal fantástico, vocês são como flores de um jardim, né, que nós estamos cultivando, não é assim? Então, é isso que nós viemos fazer no mundo. Nós viemos plantar flores e essas flores vão florescer. Vocês são flores florescendo, né? O que é a representação da flor? É a virtude. Então hoje você viu que abriu. Sua virtude abriu e chegou. Então é assim mesmo. Como que nós chegamos a isso? Todo o trabalho que você fez até agora, tudo, até que foi deitada no chão que foi esquisito, né? Não tem problema nenhum. Tudo até esse exato momento para você se autoconhecer, vocês se autoconhecerem. Então, não importa o que a gente fez, os cenários que a gente passou. O que importa é o agora. Então, esse é você agora, vocês agora. Vocês estão plenos, né? E vocês vão levar isso. Por quê? Porque vocês são o que vocês são. Então, aonde vocês estiverem, vocês vão levar isso, né? E, inclusive, dá para comprar o livro da Mensagem Cósmica lá de Portugal, tá? Que a Chiado, a editora, é portuguesa. Então, não tem problema. Pode divulgar lá. Tá? E mais uma coisa, esse lugar aqui que eu ocupo, um dia vai ser de vocês. Tá vendo aqui? Eu vi isso engraçado, que eu tive uma experiência com Tá vendo aqui, ó, eu e a Elisângela, você e a Sandy sentadinho aqui, os com essa turma passarinhos aqui. voando do ninho, Gilberto. Então, tá aí a sua missão.
Agora você não é mais um cego. Agora você é um cara que vê. Vocês conseguem ver, sabem quem são, o que vocês estão fazendo aqui, por que vocês estão indo. Né? Então isso é muito importante ter essa consciência. Essa consciência, essa bússola interna que vai manter vocês no caminho. Porque dificuldades sempre tem. Muitas e muitas dificuldades. Né? Isso não dá para a gente excluir as dificuldades do mundo. Né? Elas existem. Mas essa bússola interna é a que vai guiar vocês. Aquilo que eu te falei. Olha nos meus olhos e se lembra quem você é. Quando você se lembrou, você acalmou. Não foi assim? Então, é isso. Então você vai olhar nos olhos do seu Cristo íntimo quem eu sou. Olhou, acalmei. Aí segue. Mais um passo. E mais um passo. E mais um passo. Esse caminho é feito de ritmo. Lei do ritmo, não é assim? Ritmo. Faço hoje, faço amanhã, faço depois, faço depois, faço depois. Faço 20 anos. Não tem problema nenhum. Né? É assim mesmo. Depois de 20 anos, de repente, você tem ali alguma coisa conquistada real. Com a sua própria energia, com a sua própria criação. Tá? Então é isso que é importante de vocês levarem na viagem. Né? Sabendo que vocês são. Entendeu? Existe um instrutor aqui, mas o instrutor físico, né, não é o que vocês são. Eu sou apenas um representante, um instrumento. O seu senhor está aí dentro, a sua senhora está aí dentro do seu coração. É esse que vai guiar sempre vocês. Esse é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que está sempre junto com a gente. Esse é o Horus dentro de cada um de nós. Esse é o Cristo, o íntimo. Né? A gente pegou o visto, né? O passaporte com o visto e tinha o código de cada visto. E aí eu somei o número lá para ver a carta do tarô. Aí deu o número 30, que é a carta do intercâmbio. E aí o arcano maior é o 3, que é a imperatriz. O código do Diego deu 31. Qual que é o nome daquela? Obstáculos. Qual que é? Obstáculo? E aí, só que o arcano maior dela, digamos assim, quando você vence o obstáculo, até porque a gente estudou melhor isso, e na verdade o obstáculo é um trampolim. Porque você sempre sai melhor depois se você souber usar a sua consciência, né? Se você for consciente. E aí o arcano maior é o 4, que é o imperador. Isso que eu ia falar. Formou o casal da corte. O imperador é a imperatriz. Imperador e imperatriz. Bom, é importante que vocês vão para lá, lembrando que lá tem recorrência. Como é que a gente faz quando a recorrência chega? Trabalha. Porque senão você pega a parte baixa da recorrência e parece um trator te macetando. Quando você supera, você vai para a recapitulação. Aí, recapitulou, fez tudo direitinho, fez os ajustes, acabou, já era, passou. Então, é por isso que eu estou dizendo que algumas pedrinhas vocês vão encontrar. Então, tem as recorrências de vocês na Europa. Mas vocês vão ser... vocês vão constituir um farol na Europa. Por quê? Porque todo casal praticante, todo casal praticante de alquimia se ilumina. Isso é natural. Isso vale para qualquer casal. Qualquer casal que esteja praticando alquimia vai se iluminar. É uma lei da natureza. Tá? E no momento que você se ilumina, você pode iluminar outros. Entendeu? Quem tem luz própria pode iluminar outros. Pode se tornar um sol. Quem não tem luz própria não consegue iluminar outros. Tá? Então essa é a vantagem do casal. O casal é aquele que consegue gerar, né, são duas pessoas, né, porque, como eu falo para a Letícia, no universo tem senso de humor, né? Coloca o homem e a mulher para trabalhar junto. Então, ou não é? Pensa bem, né? Precisa dos dois, das duas polaridades. Inclusive, isso é uma lei hermética, né? Lei das polaridades. Por isso é tão difícil. Então, e daí, esse movimento, né, que o casal faz no sentido ascendente, só é possível com a união dessas duas polaridades. Né? Só é possível com a união do homem e com a mulher. Né? Então, assim,
o que eu tenho falado para vocês, desde sempre, é que a Mãe Divina vai encaminhando o seu filho até chegar ao Pai, não é assim? Pois é. Olha que coisa interessante. Não é que ela encaminhou mesmo? Olha aqui. É ou não é? Isso aqui é uma... para mim, né? Eu vou falar de mim, né? Ela não gosta que eu fale isso. Mas é um milagre. Né? Só feio. É porque assim, ela bebeu chá comigo em 2003. Né? Depois, né? Ela deu uma afastada. Aí a Sandy trouxe ela de Mas volta. pera lá. 2003, mas fala quantos anos que eu bebi o chá com você? É, um ano inteiro. Tá bom. E daí, gente, ela deu aquela afastadinha, tudo bem, direito dela, né? Mas aí, vocês, eu não sei quem foi o milagreiro, né? Mas eu sei que você, essa equipe conseguiu uma coisa extraordinária. Conseguiu trazer ela aqui numa sessão. E ela pôde sentir, né, ali no coração dela, as coisas que eu falava, comentava para ela pode sentir por ela mesma. Né? Então isso é extraordinário. Isso é muito, muito, para mim, fantástico. E como hoje foi um dia muito especial, né? Mas assim, muito especial. Mas, assim, muito, né? Você sabe, né? A Elô também sabe, que ela escutou minha casa. Gente, tinha um passarinho. Nossa, ele não escutou. Passando uma mensagem. E daí meu pai interno falou Passou e assim... foi embora, né? É. Nossa, gente. Aí meu pai interno falou, escuta a mensagem. E eu fui escutando a mensagem. O passarinho cantando e falando a mensagem. Cantando e falando a mensagem. E ele me trouxe uma mensagem fisicamente. Aqui, passarinho cantando aqui em cima. Negócio extraordinário, gente. Pode revelar? Ai, acho que eu vou chorar. Chora, Gilberto. Chora. Não, mas revela a mensagem. Ó, eu e ela que nós já choramos, o pessoal que quando abriu o olho aí, nós já choramos um monte aqui. Olha o rolão de papel higiênico também. Ele falou assim, eu sou o Horus vivo. Eu sou o Horus vivo. Eu sou o Horus vivo. E você é meu filho muito amado. E você é meu filho muito amado. E você é meu filho muito amado. Você está pronta. E daí eu percebi aquelas 50 pessoas se aproximando de mim, assim, pro jejum. É extraordinário, gente. O passarinho falando isso. Sabe? Lindo, 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 lindo. Então, o próprio Horus se deslocou, né, de uma estrela chamada Sirius e veio aqui e colocou um passarinho aqui em cima conversando com a gente. Isso é extraordinário. Muito, muito extraordinário. Né? E eu vou falar para vocês que se não fosse ela aqui do meu lado, segurando a minha mão, uma coisa hoje certamente eu não faria. Mas como ela estava aqui, segurando a minha mão, eu pude fazer com a esquerda. Lembra da mão esquerda? Pois é. Entendeu? Então assim, na mão esquerda a gente carrega a chave branca. Na mão direita a gente carrega a chave negra. Né? Então a chave preta, Mãe Divina, Ômega. Chave branca, Pai Divino, Alfa. Como a direita já estava com ela, aí só usei a esquerda. Extraordinário, tá? Então hoje era necessário, né, para poder trazer essas 50 pessoas aqui, era necessário atingir o próprio coração do ódio. Né? E eu vi o próprio Zeus segurando o meu braço, assim, porque meu braço tremia, hein? Tremia mesmo. E ele veio com aquele raio enorme dele lá, e segurando assim, e foi, né? Hoje nós nos aproximamos de uma coisa extraordinária, uma estrutura cósmica muito difícil de representar. Bom, quase impossível de representar. Na linguagem científica se chama buraco negro. Tá? Mas numa linguagem cósmica é o logos de todos os logos. Porque o buraco negro, ele faz uma gravidade de forma que ele agrupa uma quantidade enorme de estrelas. Então ele é o logos de muitos logos. Cada estrela é um logos. Então nós precisamos chegar até ali hoje.
para poder fazer um trabalho que precisava ser feito, né? Nesse coração do ódio. E só foi possível com a presença dela. Então, por isso que eu considero um milagre, né? Eu sinto mesmo que hoje foi um dia extraordinário, totalmente diferente, né? Muito diferente. Essa reconciliação com o Pai, essa reconciliação com a Mãe Divina, isso é algo extraordinário. Pode repetir em casa, não tem problema não. Isso aqui não precisa ficar restrito à sessão, tá? Vocês podem repetir esse exercício em casa. Se vocês entenderem que precisa fazer mais vezes, pode fazer, tá? Não tem problema nenhum. Se vocês sentiram que hoje não pegou tão firme, faz uma meditação em casa, repete o exercício em casa, não tem problema nenhum, tá? Essa reconciliação com o nosso Pai Divino, com a nossa Mãe Divina, é aquilo que vai nos fazer inteiros de novo. Se vocês já sentiram, tiveram essa percepção de estar quebrado, de estar fragmentado, parece que está pelas metades, assim? Essa reconciliação, então, faz com que a gente volte a ser íntegro de novo. E essa integridade, ela precisa ser sustentada. Tá? É uma coisa muito importante. Porque uma coisa é ver a integridade, senti-la. A outra coisa é sustentar a sua integridade. Então, como é que se sustenta uma integridade? Só existe uma coisa no universo que eu conheço que pode sustentar as iniciações, que é o Kundalini. Tá? Já pesquisei em todos os rincões desse universo e não encontrei outro. Tá? Essas experiências que eu tenho feito, eu vasculhei esse universo e as dimensões desse universo. E dos Mahavantaras anteriores também. Sempre é Kundalini. Sempre é a Mãe Divina desperta, a serpente de fogo que corre pela nossa coluna, de forma ascendente. Levem isso para vocês. Essa é a mensagem cósmica. Essa é a mensagem eterna, do eterno que é. A energia precisa subir pela coluna. Tá? Porque se ela desce, aí vira outra coisa. Tá? Então é muito importante ter essa consciência. Se nós não percebermos isso, continuaremos na dimensão animal. Se nós percebermos isso e mudarmos isso, saímos da dimensão animal e vamos para a dimensão hominal. Ou seja, nos tornamos homens de verdade e mulheres de verdade. Tá? Um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira é muito distinto de um homem comum do dia a dia. Muito distinto. As 12 percepções estão plenas, limpas. Ele pode investigar os mundos internos. Tá? Então, é muito importante ter essa consciência de que esse poder, ele não é nosso como posse. Tá? Mas é um poder que se instala dentro de nós para que a gente se torne instrumento. E como é que nós fazemos para que isso aconteça de fato? Por meio da transmutação alquímica sexual. Aí nós vamos entendendo o que é servir ao Pai. E aí nós vamos entendendo quem de fato é a Mãe Divina. Aí nós vamos entendendo de fato quem é o Cristo. Quem é esse Horus, né? Que Cristo e Horus são sinônimos. Então nós precisamos entender isso, e isso é urgente. Por quê? Porque a nossa humanidade aqui, ela se degenerou, ela caiu pro nível animal. E no momento que cai para o nível animal, toda essa bestialidade começa a agir dentro de nós. E tem mais. No momento que essa bestialidade começa a agir dentro de nós, vem outros oportunistas. Tá? Seres que não estão nem aí com essa humanidade. Tá? Seres que consideram essa humanidade como ratos de laboratório. Né? Então, eu tenho contato com esses seres. São extraterrestres. E eles utilizam corpos das pessoas como os cientistas usam rato no laboratório. É muito triste de ver. É muito desagradável de ver isso. Enquanto nós não despertarmos a consciência e termos energia por nós mesmos, a gente fica refém dessas coisas. Fica refém dessas entidades. Tá? Então, gravem aí no coração de vocês. A reconciliação com Pai e Mãe divinos precisa entender isso. Precisa entender
essa questão da energia sexual. Isso é definitivo. Tá? Bom, pessoal, então, um pouquinho aí da minha experiência, né? A sessão foi fantástica. É claro que toda sessão ela é coletiva, então nós fizemos juntos o exercício, então nós realizamos essa sessão juntos. Então, no momento que estava ali, né, vamos pensar assim, Zeus segurando a minha mão esquerda e eu sendo o autor para abrir a chave, todos vocês estavam comigo. Entendeu? Então, é um trabalho coletivo. Uma vez eu falei isso, vou repetir, começa comigo, mas segue com vocês. Não é assim? Começa comigo, porque eu sou o iniciador. O que o iniciador faz? Ele traz um novo código, uma nova maneira de se comportar, né? Uma nova forma de interpretar o mundo. Né? Não foi diferente com outros iniciadores em outras épocas. É sempre assim. O iniciador pega, as coisas não estão indo bem, ele vai fazer o quê? Ajusta. Um pequeno grupo compreende, nem todo, porque não é maioria que compreende, né? Mas um pequeno grupo compreende e encaminha essa verdade. Então, esse grupo que está aqui tem uma alta capacidade, esse grupo que está aqui mesmo, vocês que estão me escutando, tem uma alta capacidade aí dentro de vocês de compreender tudo que eu estou falando. Porque é por sintonia. Vocês não estariam aqui me escutando se não fosse assim. Vocês vieram, não sei de onde, de qualquer lugar, e vieram aqui. Não sei de onde. Surgiu lá, né? Surgiu lá, de repente, não, vou lá na sessão com a Letícia, escutar o Gilberto, escutar a Letícia, né? Então, é assim, vocês vieram aqui porque vocês estão na vez, né? E uma vez eu estava passando por um processo de iniciação, e aquele guardião, muito difícil de lidar com ele bateu, então ele batia, eu caía, levantava, batia, eu caía, levantava, batia, eu caía, levantava. E daí ele falou assim, você não vai desistir? Eu levantei e falei assim, não, está na minha vez. Entendeu? Está na minha vez, agora eu vou. E não adianta você querer bater em mim. Pode bater, né? À vontade. E está na minha vez, agora eu vou. Então é assim, é isso que é se sentir digno. Então, quando você se sente digno, você bate na porta e ela abre. É ou não é? É. Você bate na porta e ela abre. Tá? Mas você precisa bater com força. E bate, e bate. Certa vez, né, uma historinha só para ilustrar o que eu estou falando, o sujeito subiu 300 degraus, uns 500 degraus, porque lá em cima tinha um templo. E bateu na porta. Pum, 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 que ele queria entrar no templo. Não veio ninguém. Ele pensou, vou descer 500 degraus? Vou sentar aqui, daqui a pouco os caras abrem a porta, não? E no dia seguinte, ninguém abriu a porta, ele batendo. E passou o segundo dia, nada. E passou o terceiro dia, nada. No quarto dia ele já não tinha nem força para bater mais, mas continuava batendo. Sabe quando que abriu essa porta? No 7º dia. Não é o jejum que a gente faz? Não é? Então a porta se abre no 7º dia, às 18 horas. Tá? E aqui falando de jejum, a gente vai precisar corrigir. Eu cometi um erro, vou precisar corrigir esse erro. No dia que a gente abriu as inscrições, teve uma enxurrada de inscrições. Então, assim, eu achei fantástico, meu coração se encheu de alegria, mas aí acabou ultrapassando os 50. Né? E hoje já puxou minha orelha, assim, não. O seu coração está cheio de amor. Seu coração está cheio de amor. Por mim, eu trazia 200 aqui. Mas o papai falou, não, 50. Então, eu preciso cumprir a lei. Né? Eu sou um servo da lei. Eu preciso cumprir os 50. Né? Então, isso a gente vai fazer esse ajuste na nossa reuniãozinha do dia 24. Aí eu vou passar para vocês certinho quem são os 50 primeiros inscritos. Aí a gente vai ter uma segunda listagem, que é a lista de espera. Aí, conforme aqueles que fizeram a inscrição, mas não vão participar, vão desistindo, e eu vou encaixando outros. Tá? Dói meu coração de fazer isso, mas eu preciso cumprir a lei. Eu sou um servo também. Então, eu preciso cumprir. O que o meu pai fala para mim, eu preciso cumprir. Não dá nem para explicar. Não sei se eu consigo explicar isso para vocês. Eu sou um instrumento.
Né? É como o violão para o músico. O violão não vai tocar nada sozinho. Se o músico não estiver ali tocando, não funciona. Tá? Então, nesse ponto, a gente vai precisar fazer esse ajuste lá na nossa próxima reuniãozinha, para eu deixar os 50 e fazer essa lista de espera. Bom, existe, né, nós estamos estudando a possibilidade, dentro do ano de 2024 mesmo, de ter um segundo momento, um segundo jejum. Mas aí não vai ser comigo, está dependendo da resposta de uma outra pessoa para conduzir isso. Vamos aguardar, tá? Então, daí seria abril, maio, não sei. Mas dentro do mesmo ano. Por que 2024 é tão importante para fazer esse jejum? Muitos que leram o meu artigo entenderam isso. Porque 2024 tem uma grande atividade solar. Tá? Eu já fui alertado desde o começo do ano passado sobre essa grande atividade solar. Inclusive, o Sol emitiu raios gamas que nunca foi registrado. Em toda a história da humanidade, que o ser humano tem como detectar esse tipo de energia de alta frequência, de alta energia, né? essa onda, né, de alta energia, o Sol nunca tinha emitido isso. E agora ele emitiu. E isso, inclusive, dá problema até nas teorias físicas de como que o Sol funciona. Tá? Isso aconteceu em agosto desse ano, no mês passado. Tá? Então, coisas assim diferentes estão acontecendo. Por que essas coisas diferentes estão acontecendo? Quem quiser mais detalhes vai precisar ler o meu artigo, né? Que é o alinhamento galáctico. Mas essas coisas estão acontecendo porque nós estamos numa confluência, num momento de confluência. Nós estamos terminando um ciclo de 26 mil anos e nós estamos terminando um ciclo de 225 milhões de anos. O ciclo de 26 mil anos é quando o sistema solar dá a volta em todo o zodíaco. Tem uma estrela central, que é Alcione. Quando ele dá a volta em Alcione, são Alcione mais 7 estrelas. Quando isso aqui dá uma volta, ele percorre todo o zodíaco. E o ciclo de 225 mil anos é quando Alcione, junto com as suas 7 estrelas, que é um tipo de uma molécula cósmica, dá uma volta na galáxia. Então é um momento muito especial. Esse momento aqui é um momento muito, muito especial. Seria tipo a hora mágica, assim, quando bate a meia-noite. Tá? É esse momento. Então, por isso que essas revelações estão acontecendo agora, por isso que nós estamos no momento do Apocalipse, por isso que coisas extraordinárias estão acontecendo dentro de nós, e muitas outras coisas vão acontecer extraordinárias. Porém, nós sabemos que também tem uma limpeza que está chegando. Eu não sei se vocês se recordam, mas há uns 3 meses atrás eu falei que a Terra ia tremer. Não sei se vocês se lembram. E tremeu. Lá no Marrocos. Então é assim. As coisas vão acontecendo. E a gente precisa fazer o que a gente sabe fazer. Né? Que é o nosso arroz com feijão. Eliminação de defeitos, canalização correta das energias. E vamos buscar o nosso legado. A nossa herança. Essa é a nossa herança. Essa herança que o passarinho veio trazer. Essa é a nossa herança. Pode observar que na cultura egípcia, o Horus é sempre representado por um pássaro, um deus falcão. E quem é que tem essa representação de deuses com cabeça de animais? A turma de Sírius. E quem que é Sírius na galáxia? É a capital cósmica da espiritualidade da galáxia. Tá? Então hoje, nós conseguimos... Batemos recorde. 40 minutos sustentamos hoje. Oh, foi legal, hein? Fizemos o exercício e daí nós conseguimos sustentar por 40 minutos essa vibração do Pai. Essa vibração de Sírius. Tá? Essa vibração de Sírius agora está totalmente instalada no planeta Terra. Por quê? Porque nós fomos lá e ligamos as pirâmides. Então as 3 pirâmides estão ligadas e essa vibração está chegando plenamente para o planeta Terra. Tá? Qualquer pessoa hoje pode acessar os seres de Sírius, desde que saiba dessa informação e queira acessar. Tá? Os seres de Sírius, eles vieram aqui na época dos egípcios e eles deram todas as bases para a construção das primeiras civilizações egípcias. Tá? Então, aquela estrutura das pirâmides não foi homens e mulheres que construíram no braço e rolando por troncos, nada a ver. Tá?
Aquilo lá é totalmente distinto. Porque eu estive lá, não tem hierógrafo lá. Os egípcios gravavam tudo com hierógrafo. Lá não tem. Só pedras, uma em cima da outra. Tá? As pirâmides são muito mais velhas do que eles alegam ser. Falam de 6 mil anos, 7 mil anos. Não. No mínimo 11 ou 12 que elas estão lá. As pirâmides, elas são remanescentes da Atlântida. Né? Elas são remanescentes da Atlântida. Então essas verdades são muito importantes da gente ter consciência delas. Porque elas também são nossas verdades. Nós temos resgate com os egípcios, nós temos resgate com gregos, romanos, etc. E nós temos resgate com o povo atlante, nós temos resgate lá atrás com o povo lemuriano. Enfim, todos esses resgates fazem parte de nós. Mas quanto mais fundo você precisa ir, ou quer ir, mais energia você precisa. É como uma espécie de mineração que a gente faz. Quanto mais eu quero minerar e tirar o ouro lá de baixo, mais energia eu preciso ter. E a maior de todas as energias, a energia suprema, é o Kundalini. E o Kundalini só desperta com o homem e a mulher praticando alquimia. Tá? Aí é possível descer na nona esfera. Quando se desce na nona esfera, isso significa que nós podemos atingir a nona esfera superior. Então são 9 dimensões para baixo e 9 dimensões para cima. Se eu quero atingir a nona dimensão, que é o absoluto, né, o Pai de todos nós, o Zeus, o Senhor desse sistema, eu preciso descer lá na dimensão lá embaixo. Eu disse descer, não cair. Existe uma diferença muito grande. Tá? Cair é uma coisa, descer é outra. O que é descer? Eu desço controladamente, conscientemente, com o fogo aceso, em atuação, não perco o meu fogo e volto. Entendeu? Então eu desço, não perco o fogo e volto. Então é por isso que INRI, Ignis Natura Renovator INRI, ou seja, o fogo renova incessantemente a natureza. Esse fogo é sexual. E hoje, uma pessoa que me procurou aqui falou: Gilberto, eu estou vendo uma coisa muito bonita, assim, linda, e eu me sinto bem ali e tal. Eu falei: esse é o seu Éden, o seu paraíso. Né? Você conseguiu acessar. Está dentro de nós. E como é que a gente acessa isso? Organizando o nosso corpo vital. E o que é o corpo vital? Não está gravando ainda. E como é que a gente organiza o corpo vital? Corpo vital, vitalidade. Vitalidade, quadril. Quem estava na última sessão de autoobservação, quadril o que é? A região dos órgãos sexuais. Tá? Então isso é básico. Tá? Aqueles que quiserem mais informação, podem ler o meu livro, tem aqui, ó, Mensagem Cósmica, pode ler os artigos que estão na minha página. Na página também tem várias lives e sobre esse assunto. Então, fiquem à vontade, é tudo gratuito. Tá? Então, agradeço de coração assim, a presença de vocês. Sinto mesmo assim, que para realizar o que nós estamos realizando, precisaria realmente de um grupo. Então, se sintam assim, pertencentes a todo esse trabalho. Isso não é um trabalho de um homem, de uma mulher, não. Isso é um trabalho de um grupo que está realizando uma atividade diferenciada nesse outro mundo chamado mundo espiritual, ou mundo astral, enfim. Quando a gente acessa com o chá, a gente acessa essas dimensões. E é importante que a gente também tenha acesso a essas dimensões sem o chá. Tá? Aí, sem o chá, você vai precisar treinar, se esforçar, porque tudo custa. Hoje mesmo eu estava fazendo uma pergunta, né, para o meu próprio pai interno, ele falou: você conhece a regra? Né? Trabalha, se esforça, você vai conquistar o que você quer. Então é isso, não muda para mim, não vai mudar para vocês. Tá? Então vocês vão trabalhar intensamente sobre vocês, até que vocês vão chegar naquilo que vocês precisam e querem chegar. Gente, muito obrigado, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mas senão a gente tem um casamento para comemorar. Né? Não é mesmo? A Isa e o marido casaram hoje, né? Então, vamos comemorar o casório deles então? Vamos lá então, valeu!